Isso que você vai aprender agora, você tanto pode usar para o bem quanto para o mal. Diariamente, talvez, você seja manipulado e não percebe. Manipulação é algo tão cotidiano e tão sutil que é praticamente impossível de você perceber. E quando você finalmente descobre, já é tarde demais. Manipulação está presente e ela existe sim. E o pior de tudo é que você não sabe quem está te manipulando, porque o bom manipulador não parece um manipulador. Por isso você precisa aprender agora mesmo como funciona a manipulação e o que fazer para não ser manipulado. E para isso, a gente vai também analisar o comportamento de Light Yagami, do anime Death Note, que basicamente é um anime que envolve manipulação, mistério e jogos mentais. E é um exemplo perfeito para esse vídeo. Mas é claro que para eu te ensinar como não ser manipulado, querendo ou não, eu vou ter que te ensinar como manipular também. Então, como eu disse no começo, vai de você usar isso para o bem ou para o mal. A responsabilidade é totalmente sua. O meu conselho pessoal é que você simplesmente aprenda para não ser manipulado. Nunca, jamais para passar a perna nas pessoas. O meu nome é Rodrigo Fortes e você está assistindo a Academia do Carisma. Vamos agora descrever um pouco Light Yagami, que é o perfil típico de um manipulador. Então essa descrição serve tanto para ele quanto para algum manipulador experiente. Light Yagami é um jovem promissor, popular, atlético, inteligente, um padrão invejável. Certo dia, ele encontra um caderno em sua escola, que está escrito Death Note, o caderno da morte do inglês. Esse caderno mata todos aqueles que tiverem seu nome escrito nele, com diferentes causas de morte. Light desejou eliminar todos os criminosos do mundo, e quanto mais ele foi matando, um detetive chamado Ellie começou a suspeitar desses assassinatos. Então Light, para continuar com seu plano e não ser pego, ele precisou usar técnicas de manipulação para fazer as pessoas ao seu redor fazerem o que ele quiser e tirar o máximo de proveito deles para o seu próprio bem. Essa descrição é quase perfeita de um manipulador típico. Mesmo que você concorde ou discorde da filosofia de Light de como limpar o mal do mundo e ter a justiça, você tem que admitir que ele é um manipulador nato, com tendências altamente narcisistas e um mentiroso compulsivo. E essas características são típicas de manipuladores. Pessoas narcisistas. O que são pessoas narcisistas? Pessoas que supervalorizam a sua imagem. E a primeira técnica de manipulação que Light usa e a maioria dos manipuladores experientes usam é utilizar fraquezas emocionais da vítima. Todas as pessoas têm fraquezas emocionais. O que seriam fraquezas emocionais? Aquele ponto, aquela ferida que, quando tocada, você se torna vulnerável à ajuda, a propostas. Light fez isso para conseguir o nome verdadeiro da agente do FBI. Light matou o esposo daquela garota, pois ele revelou o seu nome. E ela ficou muito triste, muito abalada e decidiu que traria a justiça para o marido dela. E por isso foi muito cuidadosa em dar nomes falsos quando perguntada. Light simplesmente conseguiu manipular ela a dar o verdadeiro nome, mesmo ela estando muito cautelosa. Como ela fez isso? Bom, ele atacou na ferida emocional. A ferida emocional da agente era a morte do marido. Aquele ponto específico deixava ela vulnerável, porque aquilo era o objetivo dela. Ela queria vingar o marido, e quando Light se mostrou, eu também quero vingar o seu marido, eu estou aqui para ajudar, eu sou da força-tarefa, vamos trazer a justiça para ele. Por mais que ela fosse cautelosa, por mais que ela fosse um agente,
ela não resistiu. Porque Light sabia o ponto fraco dela, que era a morte do marido. Pontos emocionais fracos, todas as pessoas têm. Eu tenho, você tem. E esses pontos são facilmente utilizáveis por manipuladores. Vendedores, por exemplo, percebem que você tem uma insegurança muito grande numa falha emocional e te oferecem a solução mágica. Outro exemplo muito claro disso é a famosa friend zone. Imagina um rapaz que está perdidamente apaixonado por uma garota. E imagina que essa garota específica é bem manipuladora. E ela percebe que ele está muito apaixonado por ela, mas ela não quer nada com ele. Então o que é que ela fez? Ela atacou o ponto emocional fraco dele. E qual seria? Ele está perdidamente apaixonado por ela. Então o que ela faz? Ela dá a entender que ela também gostaria dele. Ela solta sinais sutis que deixe claro para ele que ela também gosta de você, mas é bem sutil, para que ele continue seguindo ela, fazendo favores, praticamente sendo o capacho dela. E ela sabe disso, porque ela sabe que ele tá louco por ela. E esse ponto emocional frágil faz com que ele seja facilmente manipulado por ela. Não revele pontos emocionais fracos de graça para qualquer pessoa sem pensar. Claro, tenha pessoas que você confia, que você pode compartilhar suas inseguranças, seus desejos frustrados, mas muito cuidado para isso não cair nos ouvidos errados. A única pessoa que Light não conseguiu manipular foi o próprio L. O L não contava nada, ninguém nem sabia o seu nome verdadeiro, ninguém sabe de nada do L. O L guarda tudo para si e simplesmente faz o trabalho dele de detetive. A segunda tática de manipulação que muitos manipuladores usam, e esses aqui principalmente os narcisistas, é criar uma imagem perfeita. No livro As 48 Leis do Poder, existe uma lei chamada Seja o Cortesão Perfeito. Basicamente, na época da corte, era manipulação atrás de manipulação. Você não podia ficar com raiva do seu oponente, você não podia xingar a pessoa ou ameaçar ela claramente. Era basicamente um jogo de poder e manipulação. Na corte você tem que ter uma imagem perfeita de ser uma pessoa justa, honesta, sábia, inteligente, bondosa. Tudo isso agrega valor para você. Porque dessa forma, por mais que você seja pego ou suspeito em alguma manipulação, as pessoas vão olhar para você e pensar: não, essa pessoa nunca faria isso. Light praticamente cultivou a imagem dele ser perfeito. Portanto, quando o L falou que suspeitava do Light, as pessoas pensavam: o quê? Do Light? Aquele menino estudioso, inteligente, bondoso? Só não pode ser o Light. O Light é uma pessoa incrível. Como é que ele poderia ser o Kira, aquela pessoa que mata sem piedade? Não tem como ser ele. Você percebe isso várias vezes. Todas as vezes que o L falava para os policiais que suspeitava do Light, nem que fosse 1%, a reação deles sempre era a mesma. Não, o Light é uma pessoa tão boa. Isso é típico de manipuladores. O bom manipulador não parece um manipulador. Pensa comigo, se uma pessoa tem fama de manipulador, ninguém vai ser manipulado por ela. Porque já é sabido que essa pessoa manipula. Já é sabido que ela passa a perna nas pessoas. Então o bom manipulador, sim, vai cultivar a imagem de perfeito. Ele vai criar uma reputação boa para que mesmo que qualquer deslize dele, ele continue mantendo uma boa imagem e as pessoas não suspeitem dele. A terceira técnica de manipulação, e essa aqui ela é mais psicológica e também pode ser usada para o bem, é: você controla as opções. Controle as opções. É você quem dá as cartas. Significa que você vai dizer quais são as opções que a pessoa tem, por mais que ela tenha infinitas. Por exemplo, isso é uma tática de vendas muito comum. A pessoa chega para você, mostra a solução mágica e simplesmente fala: bom, agora ou você pega o meu conhecimento, me dá um voto de confiança e eu vou te ensinar a mudar de vida, ou você fica na mediocridade. Pensa comigo, essa pessoa literalmente deu duas opções: ou você compra meu produto e fica legal e muda de vida, ou você fica na mediocridade. Mas na realidade existem milhares de opções.
você pode simplesmente falar, não quero comprar o produto desse cara e eu vou ser uma pessoa que vai mudar de vida. Mas eu vou mudar de vida do meu jeito. Eu vou estudar sozinho, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou me informar naquilo. Mas a pessoa que quer que você compre, quer que você tome aquela decisão imediata e racional, vai literalmente falar, ou você faz isso, ou você faz isso. A pessoa manipuladora sempre vai querer controlar as opções. Ela vai falar, ou você faz isso, ou você faz isso, dando a impressão imediata de que só existem essas duas opções. E o pior que, eu falando pra você agora, parece óbvio, mas na hora H você não percebe. Eu também não percebo às vezes. É uma coisa muito sutil, porque na hora H a gente vai estar mais emocional. E às vezes, por eles atacarem na nossa ferida emocional, a gente acaba cedendo. Por causa tanto de emoção, por causa de que essas duas opções parecem ser muito realistas, e por causa que quanto menos tempo nós temos, nós somos mais impulsivos e menos racionais. Mas não me entenda mal, essa técnica de manipulação também pode ser usada para o bem. Imagina que o seu amigo está prestes a fazer uma decisão horrível. Ele está indo destruir a carreira dele. Ele está indo fazer um negócio que vai fazer ele perder muito dinheiro e não tem escapatória. Mas ele está cego pelo desejo, ele está cego pela ambição dele. Então você poderia usar isso da seguinte forma. Você fala, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, isso é golpe. Se você fizer isso, você vai ficar quebrado. Mas se você não fizer, você vai ter outras chances de ter mais negócios, como por exemplo aquele negócio ali. Mas não faz isso, porque se você entrar, você vai quebrar. Mas se você não fizer nada e não entrar, você vai ficar tudo bem financeiramente. Quando as pessoas te oferecerem só duas opções, lembre disso do que eu falei. Lembre-se de que não existem só duas opções. Existem infinitas. A diferença é que quem está falando dá a impressão de que só existem duas opções. Então muito cuidado com isso, que é uma técnica de manipulação que pode custar muito dinheiro para você, caso você esteja sendo enganado por algum vendedor charlatão, por exemplo. Essas técnicas de manipulação, na verdade, são bem básicas, são realmente técnicas de iniciante. Existem muitas técnicas avançadas que são impossíveis de você perceber a olho nu, a menos que você estude elas. Então, se você quer mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários para eu saber que você está gostando desse tipo de vídeo. Se tu gostou, deixa o teu gostei. Se tu quer mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal. É isso aí, até a próxima.